Olá, queridos. Sejam bem-vindos a mais um encontro. O tema da nossa aula de hoje é modos de organização da composição textual. Quando nós vamos organizar um texto, existem basicamente 5 formas, 5 possibilidades de organizar o nosso discurso: a narração, a descrição, a injunção, a exposição ou a argumentação. Então, ao escrever textos de diversos gêneros textuais, nós podemos nos valer dessas tipologias para representar, externalizar o nosso pensamento. A partir da divisão desses slides com vocês, nós vamos observar quais são as características de cada uma dessas composições. Bom, as sequências textuais com as quais nós contamos, como eu mencionei anteriormente, são essas: a narrativa, descritiva, injuntiva, expositiva ou argumentativa. A narração, a primeira delas que nós vamos estudar, é a exposição de um fato, de um acontecimento, em uma sequência temporal. Esse fato narrado, esse acontecimento, ele pode ser real ou imaginário. Então, quando nós narramos, quando nós relatamos um fato real que pode ser comprovado, nós teremos as narrativas não ficcionais, como, por exemplo, as biografias. Agora, quando o fato apresentado, quando o fato exposto é criado a partir da imaginação, nós temos as narrativas ficcionais, né? Exemplos de narrativas ficcionais: fábulas, crônicas, contos, novelas, romances. Narrativas ficcionais, a palavra ficção vem do latim fingere, que significa iludir, enganar. Portanto, a ficção é uma recriação da realidade. Não é? É o fingir, é o enganar, mas com sentido positivo, de criar realidades antes não imaginadas. Então, toda obra fictícia é pautada em elementos da realidade, mas você recria esses elementos da realidade, acrescentando outros que talvez pertençam apenas ao universo da imaginação. Então, em narrativas ficcionais, é muito importante atentarmos para um recurso de construção chamado de verossimilhança. A verossimilhança é a aparência do real. Então, quando você lê um romance, quando você lê uma crônica, o importante é que aquele fato apresentado seja tão bem contado que você se convença da realidade apresentada. É claro que, se é uma narrativa ficcional, é realidade inventada. O que está ali não aconteceu de fato, não pertence a essa realidade convencional da qual você faz parte, na qual você está inserido. Não é? Então, quando você lê um conto, por exemplo, que lida com questões sobrenaturais, você não pode ficar tentando encontrar questões lógicas para explicar a narrativa. Se é ficção, é mentira, é invenção. Mas o importante é que essa invenção seja bem contada, te convença de que é possível dentro daquilo que o autor imaginou. Então, uma narrativa verossímil é aquela que te convence da realidade retratada, da realidade representada. Ainda que essa realidade não se pareça com essa convencional da qual você faz parte, tá bom? Então, quando você se deparar com uma narrativa ficcional em que os elementos são mal estruturados, mal articulados, e você não se convence daquela realidade, você tem de dizer que essa narrativa é inverossímil, ok? Bom, outros conceitos importantes, quando a gente analisa uma obra literária, quando a gente analisa uma narrativa ficcional, são os conceitos de mimesis e catarse. Conceitos esses criados pelo filósofo Aristóteles. Aristóteles foi o filósofo que fez a primeira divisão
histórias criadas a partir da imaginação em gêneros literários. A divisão que nós conhecemos hoje em gênero épico, lírico e dramático remonta à época de Aristóteles, ok? Então, quem faz essa divisão das narrativas ficcionais em gêneros literários é Aristóteles. E aí ele cria conceitos importantes como esses que eu acabei de mencionar. A mímesis é a imitação da realidade. Então, quando o escritor vai criar a sua história utilizando a imaginação, a inventividade, é? Ele imita dados da realidade. E a catarse é um outro conceito importante, porque ela representa a liberação das emoções. Quando uma história me convence e me leva, por exemplo, às lágrimas, ou me leva a dar gargalhadas, é porque aquela história me tocou, me convenceu. E esse processo de liberação das emoções é chamado de catarse. Então, no momento em que eu rio, dou gargalhadas, ou no momento em que eu choro, ou ainda no momento em que eu levo um susto, fico ansiosa diante de uma leitura envolvente, eu estou participando de um processo catártico, estou liberando emoções. E isso acontece porque a narrativa me envolveu, houve verossimilhança no processo de construção. Aristóteles dizia que, quando plausível, o impossível se deve preferir a um possível que não convença. Ou seja, quando convincente, às vezes a ficção vale muito mais do que a própria realidade. Existem alguns elementos presentes em todas as narrativas ficcionais. Que elementos são esses? O enredo, que é a história em si, o narrador, toda a história criada a partir da imaginação, é contada, é relatada em primeira ou terceira pessoa. Se a história é contada em primeira pessoa, nós estaremos diante de um narrador personagem. Ele conta a história e também participa dos fatos. Mas se a história é contada em terceira pessoa, nós estaremos diante de um narrador observador. Ele se limita a contar, a expor aquilo que acontece sem participar efetivamente da história contada. Os personagens são aqueles que vivenciam o enredo, são aqueles que vivenciam a história, em um tempo determinado ou não. Quando a gente fala em tempo na narrativa, a gente tem de pensar no chamado tempo cronológico, que é aquele que pode ser contado, mensurado. Numa manhã de domingo, o personagem tal, parará, parará, tá? Então, o tempo cronológico é aquele que é determinado, que é especificado na narrativa. O tempo psicológico, ele não pode ser mensurado, é o tempo que corresponde aos anseios, às reflexões mais íntimas dos personagens. Quando a gente não consegue identificar, não é, o tempo cronológico, quando não se especifica o tempo cronológico, o que se prioriza na narrativa são as emoções dos personagens, nós estaremos diante do uso do chamado tempo psicológico. E o espaço, o último desses elementos, é o local em que ocorre o fato, o acontecimento, né? Ou os fatos, os acontecimentos. Porque em uma narrativa ficcional longa como romance, nós temos vários fatos, vários acontecimentos que se articulam no processo, né, todinho da narrativa, tá? Até que se chegue ao chamado desfecho. Então, em toda narrativa, seja ela uma fábula, uma crônica, um conto, uma novela, um romance, nós temos uma situação inicial. Essa situação inicial é desfeita por um conflito. Em determinado momento surge o conflito que desestabiliza essa situação. Todas as ações dos personagens, depois do conflito, serão empreendidas no sentido de resolver esse conflito. Então, no momento que eles estão tentando resolver o conflito, nós temos o que chamamos de clímax, aquela parte mais interessante da narrativa. E aí, quando o conflito é resolvido e a situação volta ao normal, nós temos o desfecho, ok? Então, essa seria uma forma esquemática de desenvolvimento de uma narrativa ficcional. Eu trago aí um exemplo de uma narrativa ficcional, que é uma fábula, né? A fábula do lobo e do cordeiro. Nós sabemos que a fábula é uma narrativa ficcional curta, né? Que utiliza como elemento de construção a chamada personificação ou prosopopeia. O que é isso, professora? A atribuição
de características próprias de seres humanos a animais ou até mesmo seres inanimados, tá? Então, a fábula é esse textinho curto que apresenta aí como recurso a personificação ou prosopopeia, os animaizinhos conversam, não é? Eles têm sentimentos como os humanos, e toda fábula apresenta a chamada lição de moral. Toda fábula tem uma intenção pedagógica, moralizante. Então, aquela historinha criada, né, a partir da imaginação, que vai funcionar como um instrumento de educação, um instrumento pedagógico. Essa fábula, como tantas outras que existem, é atribuída, né, a fábula O Lobo e o Cordeiro, atribuída a Esopo, que viveu, né, no século 6 a.C., tá, no contexto da Grécia Antiga. Atribui-se a maior parte das fábulas que existem a Esopo, que era um escravo na Grécia. Conta-se que Esopo conseguiu a sua liberdade justamente a partir da escrita, né, dessas fábulas. Então, como eram textos de caráter moralizante e ele tinha um grande dom para escrever essas historinhas que funcionavam como instrumentos pedagógicos, ele acabou conseguindo a sua libertação. A descrição é uma outra forma com a qual contamos de organizar o nosso discurso. O que é descrever? Descrever é fazer uma exposição verbal de um ser, de um acontecimento, de um lugar, de um objeto, apresentando as características principais desse ser, desse objeto, desse acontecimento. A descrição ela pode ser objetiva ou subjetiva. A descrição ela vai ser objetiva quando nós nos limitamos a falar as características físicas daquilo que nós estamos descrevendo. Então, a descrição objetiva, ela será sempre imparcial. A descrição subjetiva é aquela que acaba acrescentando opiniões do enunciador. Então, além de mostrar as características físicas daquilo que eu estou descrevendo, eu também acabo emitindo o meu juízo de valor, mostrando aquilo que eu penso sobre o que eu estou descrevendo. Vejamos 2 exemplos. Esse primeiro exemplo é o de uma descrição objetiva. Não sei se o nome dela é Maria. A moça é bastante alta e magra. Negra, tem cabelos cacheados e compridos até o meio das costas. Usa óculos e deve ter entre 25 e 30 anos. Reparem que essa é uma descrição objetiva. O enunciador se limitou a falar de características que podem ser observadas por quaisquer pessoas, né, que vejam essa que está sendo descrita. Já no texto 2, além de sinalizar características físicas, emite-se também opinião sobre a pessoa. Vamos ver? Não sei se o nome dela é Maria. A moça parece uma modelo de tão alta. Reparem que o advérbio tão já intensifica o valor do adjetivo. Seus cabelos cheios de cachos escorrem até o meio de suas costas. Seus óculos dão um olhar intelectual. O adjetivo intelectual já expressa a opinião desse enunciador sobre a moça. A essa musa que está na flor da idade, outro adjetivo, ó, musa, né? Que está na flor da idade. Não dou mais do que 25 ou 30 anos para essa deusa de ébano. Reparem que há vários vocábulos que corroboram essa visão, né? Mostram para o leitor a visão do enunciador sobre aquilo que está sendo descrito. A injunção, ela é caracterizada pela escrita de textos que têm caráter instrutivo. Então, um texto injuntivo é aquele que tem o objetivo de mostrar como se faz algo, ensinar como se faz algo. Exemplos de textos injuntivos: bulas de remédio, manuais de instrução, ok? São textos que têm o objetivo de mostrar como se faz algo. Olha aí um exemplo. Manual de instruções. Instalação. Prefira sempre os serviços da rede de assistência técnica Brastemp para realizar desde a instalação até a manutenção de seus produtos com tranquilidade e segurança. Primeiro passo. E aí descreve-se o primeiro passo. Segundo passo. Terceiro. Quarto.
Recomenda-se que haja uma torneira exclusiva para a correta instalação da mangueira de entrada. Então, no texto injuntivo é muito comum a utilização do modo imperativo, que é justamente o modo que sinaliza uma ideia de comando, de ordem, de pedido. A exposição, né, consiste em uma apresentação verbal de caráter imparcial e que visa contextualizar de forma objetiva o leitor sobre algum assunto. Exemplos de textos expositivos que têm essa função de informar, de contextualizar: verbetes de dicionário, entrevistas, algumas notícias, né? Então, a notícia também é um texto que objetiva informar o leitor sobre algum assunto de relevância social para esse leitor, tá? Artigos científicos também são exemplos de textos expositivos. E, finalmente, a argumentação, né? Então, nós temos o texto, a estrutura do texto dissertativo argumentativo. No texto dissertativo argumentativo, você tem de informar, trazer dados sobre determinado assunto e emitir a sua opinião sobre esse assunto. Argumentar implica defender uma ideia, defender um ponto de vista. Mas essa defesa só pode ser feita a partir de uma fundamentação consistente. Nós não podemos pensar em achismos para justificar determinado posicionamento. Não podemos nos pautar em crendices, em achismos, para que o nosso argumento seja válido, convença a um outro, ele precisa ser um argumento consistente, fundamentado. De que forma eu posso fundamentar um argumento? Através de exemplos propriamente ditos, através da inserção nesse texto de dados estatísticos, através da utilização de argumentos de autoridade ou testemunho autorizado, né? Quando nós nos apropriamos do discurso de alguém que tem condições de fazer determinadas afirmações sobre o assunto em questão. E as ilustrações. Às vezes o nosso exemplo se prolonga demais, nós acabamos fazendo alusões históricas, e quando isso acontece, o exemplo se prolonga demais, ele é chamado de ilustração. Então, essas são algumas estratégias, né, com as quais nós podemos contar nesse processo de fundamentação da nossa ideia. A estrutura do texto dissertativo, argumentativo, é sempre essa: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, você vai apresentar o tema, vai problematizar esse tema, indicando possíveis teses, né, possíveis justificativas para essa ideia que você vai defender. No desenvolvimento, você vai fundamentar, você vai trazer os argumentos que dão, né, sustentação a essa ideia. E na conclusão, você vai retomar a temática principal, apontando possíveis propostas de intervenção para a resolução desse problema, ok? Então, esses são os 5 tipos de texto, de composições, né, textuais com as quais nós podemos contar no processo de organização das nossas composições textuais. Lembrem-se de que nós contamos, quando a gente pensa em modos de organização do discurso, nós basta lembrarmos para os 5 dedinhos de uma das mãos. Quais são as 5 formas de organizar o discurso? Narração, descrição, dissertação, exposição e injunção. Em um mesmo texto, podem existir mais de uma composição. O que eu tenho de identificar é que composição predomina. Num romance, por exemplo, ainda que existam parágrafos descritivos, porque quando eu vou criar o personagem, eu tenho de mostrar para o leitor como é esse personagem, quais são as características físicas e psicológicas, não é verdade? Então, ainda que existam parágrafos descritivos no romance, a tipologia que predomina é a narração. Por quê? Porque o objetivo de um romance é contar uma história criada a partir da imaginação. Então, atenção à intencionalidade discursiva dos textos.
Qual é o objetivo principal do texto? Contar uma história? Então vai predominar a narração. Qual é o objetivo principal do texto? Mostrar como se faz algo, como, por exemplo, a tipologia predominante é a injunção. Qual é o objetivo principal desse outro texto aqui? Mostrar as características do produto? Então, o que vai predominar é a descrição. Então, em um mesmo gênero textual, podem existir 2 ou até 3, né, tipologias ou formas de composição. Mas nós temos de identificar aquela que predomina de acordo com a intencionalidade discursiva do texto. Ok? Então, por hoje, nós ficamos por aqui e até o próximo encontro.